Oi, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Lab Ritual. Eu me chamo Juliana e hoje vocês vão aprender a produzir um gel de linhaça. Vou transferir ele para um copo de Becker, porque assim vocês conseguem visualizar ele melhor. Vou colocar ele aqui e vocês podem ver que forma um gel bem espesso, tá? E para criar esse gel foi um processo super simples, muito rápido, muito prático e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Esse gel aqui, ele é um produto multifuncional que pode ser usado sozinho para várias partes do corpo, então para o cabelo, para o rosto, para o corpo, mas tu também pode combinar ele em formulações. Então é um produto mega versátil, mega funcional que tu pode usar para várias ocasiões. Inclusive esses dias no nosso grupo de alunas do WhatsApp, que são as alunas que fazem parte do Lab, né, das turmas do Lab, a gente recebeu o feedback de uma aluna que estava usando um sérum facial com o gel de linhaça e ela estava amando o resultado. Não foi um sérum que foi criado por nós, mas ainda assim ela estava fazendo uso de um produto onde tu tinha ali o gel de linhaça e ela falou que ela estava amando. Então, como vocês podem ver, cria um gel bem espesso. Lembrando que aqui a gente não tem nenhuma goma que a gente pegou, molhou na glicerina e adicionou. E o que tem aqui é simplesmente a mucilagem que a gente extrai das sementes da linhaça. Mas na semente da linhaça a gente tem justamente uma mucilagem que é capaz de formar esse gel que vocês estão vendo aqui. O gel de linhaça é uma preparação muito comum, acredito que vocês já possam ter produzido, mas normalmente as pessoas produzem, deixam na geladeira por um determinado período de tempo e depois elas precisam refazer esse gel. Mas o intuito do vídeo de hoje é que vocês aprendam a fazer um gel de linhaça que tenha validade de 6 meses a 1 ano. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês vão fazer isso, o que vocês vão precisar para fazer isso, e dessa forma você sempre tem um gel prontinho ali para ser usado nas formulações de vocês, seja ele isolado ou então incluir em uma formulação. No nosso curso avançado de cosmetologia natural, a gente tem um creme capilar com o gel de linhaça. Então a fase aquosa foi substituída pelo gel da linhaça e além de contribuir para esse processo de modelar nossa fibra capilar, a curvatura dos nossos fios, ele também vai atuar na estabilidade da formulação. Então assim, é uma baita alternativa natural. Inclusive isso era uma coisa que eu queria conversar com vocês, porque quando eu tava pesquisando para criar esse vídeo, eu vi que o gel da linhaça, essa mucilagem que tu extrai da semente da linhaça, ela tem sido muito aplicada na indústria. Então, por exemplo, na indústria convencional, quando eles vão criar essas texturas em gel, quando eles vão usar modificadores de rheologia que mudam a viscosidade de um veículo, que é um assunto que a gente já abordou com vocês lá no nosso Instagram, então se tu ainda não nos segue lá, nos segue, tá? Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já te inscreve, mas lá a gente fala que os modificadores de rheologia, eles são os ingredientes capazes de mudar a viscosidade de um fluido, de um líquido, né? E na indústria convencional, onde eles usam os ingredientes de origem sintética, derivados de petróleo, eles usam muitos polímeros derivados de petróleo e isso é um baita problema ambiental, né? Porque esses polímeros, eles precisam ser polímeros solúveis em água, então a gente usa nos cosméticos justamente por conta dessas características, mas esses polímeros sintéticos, eles têm essa capacidade de diluir na água quando eles estão em condições de temperatura e pH específicas. Quando esse polímero que é solúvel em água não está nas condições ideais para ele ser solúvel em água, ele forma um plástico bem resistente, de difícil captação e que é um baita problema ambiental. Então, hoje eles têm estudado muito o gel da linhaça, por exemplo, como uma alternativa a esses polímeros sintéticos e que são muito prejudiciais. E como eu falei para vocês, né, quem é responsável por criar esse gel é justamente a mucilagem que a gente encontra dentro das sementes da linhaça. E uma coisa muito legal é que além da mucilagem, que é rica em polissacarídeos e que vai resultar no gel da linhaça como a gente conhece, a gente tem outras opções de polímeros naturais, que são as gomas naturais, né? A goma xantana, a hidroxetilcelulose, várias gomas que a gente usa na cosmética, mas que quando a gente tem contato com elas, geralmente elas vêm naquele pozinho, né, que a gente só inclui na formulação. Então aqui, através do processo de colocar as sementes em contato com a água, elas incham, liberam essa mucilagem e essa mucilagem que vai resultar nesse gel aqui. Bom, para preparar
preparar o gel da linhaça, a gente vai precisar de 10% de semente de linhaça. Eu quero testar dosagens diferentes para ver de que forma isso vai influenciar na viscosidade do nosso gel. Quando eu fizer esses testes, eu posto para vocês lá na comunidade do WhatsApp, que se tu ainda não faz parte, vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera ou então clicar no terceiro link do box de informações. Aqui eu usei 10%, com 10% a gente já consegue esse gel que tem uma espessura bem boa, então acredito que se a gente aumentar essa dosagem a gente vai conseguir ainda mais viscosidade. E para preparar esse gel eu vou precisar também de 89% de água destilada. Aqui eu preparei 100 gramas da nossa formulação, mas como a gente ganha viscosidade dessa água em contato com essa mucilagem, o total que a gente teve foi de 54 gramas de gel. Como eu falei para vocês, é um processo muito simples, tá? Então o nosso primeiro passo vai ser pesar os dois ingredientes. A gente vai colocar a linhaça dentro do copo de Becker com a água e a gente vai levar para aquecimento. Aqui eu não vou usar o banho-maria, mas é uma situação muito específica, é uma exceção à regra. Inclusive os fornecedores, eles sempre indicam que a gente use o copo de Becker no banho-maria em contato com o fogão elétrico, né, com a boca do fogão. Aqui, nesse caso em específico, eu vou colocar ela direto em contato com a boca do fogão elétrico. Primeiro, porque eu tô usando um fogão elétrico, não é o fogão que a gente usa na cozinha naturalmente, né, normalmente. Se tu estiver usando esse fogão, eu indico que tu pegue uma vasilha, aquelas de cerâmica, para poder botar na boca do fogão, ou então uma panela. Mas nesse caso aqui, como eu tô usando o fogão elétrico, a gente vai colocar o copo de Becker direto em contato com a boca do fogão elétrico e a gente vai deixar essa formulação ferver. Então a gente vai esperar ela aquecer. Quando ela começar a ferver, a gente vai cronometrar 5 minutos e quando a gente tiver com esses 5 minutos passados, a gente vai remover do banho-maria. É bem provável que antes dos 5 minutos tu precise diminuir esse fogo, tá? A intensidade do teu fogão elétrico, para que a tua formulação ela não transborde pelo copo de Becker. Depois que passar os 5 minutos, a gente vai remover então do banho-maria, vai peneirar. E aqui é muito importante que a gente separe as sementes do gel e no momento em que a gente peneirar tudo, o nosso próximo passo é esperar essa formulação esfriar para poder adicionar o nosso conservante. Aqui, quando a nossa formulação tiver entre 40 e 45 graus, a gente vai adicionar 1% de conservante livre de parabenos e formaldeídos, que é um conservante hidrossolúvel que funciona muito bem com água. Como vocês puderam ver, né, grande parte da nossa formulação é água, então a gente precisa de um conservante com essa característica e além disso é esse conservante que vai nos trazer essa validade de 6 meses a 1 ano. E uma dúvida que pode surgir é quanto ao Unipaguard SCE, que é um conservante muito usado na cosmética natural, se vocês podem substituir ou não. Aqui eu não recomendo que vocês substituam por ele, tá? Justamente por essa não afinidade que ele tem com a água, tão boa quanto o conservante livre de parabenos e formaldeídos. Então o conservante livre de parabenos e formaldeídos, ele é muito mais compatível com a água, ele vai solubilizar muito melhor nessa formulação e o Unipaguard SCE, ele pode ficar com algumas partículas em cima que não solubilizaram muito bem. Então não recomendo que vocês usem o Unipaguard SCE e que vocês usem sim o conservante livre de parabenos e formaldeídos ou então a solução de benzoato de sódio e sorbato de potássio. Mas o conservante livre de parabenos e formaldeídos, ele não deixa um aroma ruim, o que é diferente da solução de benzoato de sódio e sorbato de potássio, que deixa um aroma não tão gostoso, né? E como esse é um produto que a gente vai deixar ele exatamente assim, só com a base em gel, para que a gente possa usar de outras formas, é importante que ele não tenha um aroma muito presente, um odor muito forte do conservante, e essa é uma característica muito legal e o conservante livre de parabenos e formaldeídos traz. Depois que a gente adicionar o conservante, é muito importante que a gente misture muito bem e meça o pH. O nosso pH, ele precisa estar em um pH em torno de 5, porque o nosso conservante, o conservante livre de parabenos e formaldeídos, ele atua em um pH de até 5,5. Então a tua formulação precisa estar em 5, tá? Para que tu tenha o teu conservante atuando da forma como ele precisa. A validade desse produto é de 6 meses a 1 ano, lembrando sempre que se for o teu primeiro uso, é muito importante um teste de alergia. Tô pensando em criar algumas formulações com esse gel de linhaça, se vocês quiserem me contem aqui nos comentários. E se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse processo de produção, deixa aqui nos comentários também. Tava aqui passando ele pro frasco de novo, vou pegar um pouquinho da textura para mostrar para vocês. Fica um gelzinho
bem fluido e super gostoso de espalhar, com um toque bem sequinho depois da aplicação. Se tu gostou de aprender a fazer esse gel de linhaça maravilhoso, multifuncional, que vai te durar aí facilmente de 6 meses a 1 ano, deixa o teu like. Se tu não é inscrito no nosso canal, te inscreve e ativa o sininho de notificações para tu ser notificada sempre que a gente postar um vídeo novo. Espero que tu tenha gostado dessa formulação, e se tu quer aprender a criar um shampoo capilar, clica nesse vídeo aqui. E se tu quer aprender a criar uma máscara capilar que na fase aquosa tu pode substituir por esse gel de linhaça, clica nesse outro vídeo aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.